amiguinhos, bom dia para vocês. Chegamos à sexta-feira, o dia de cumprir o nosso desafio. Lembra que o nosso desafio é decorar o versinho de Levítico 26:2, que está lá no início da nossa lição, na página 72. Um versinho que a princípio pareceu muito difícil, mas depois se tornou muito fácil. E o que o versinho diz? Você já decorou? Então fale junto comigo. Lá fala assim, ó: guardem os meus sábados, reverenciem o meu santuário, eu sou o Senhor. Levítico 26:2. Parabéns! Conseguimos decorar o versinho. E você entendeu o porquê desse versinho? Porque Jesus fala que nós precisamos guardar o sábado, reverenciar o santuário, que é a igreja, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor. E nós vimos na história dessa semana que os israelitas não estavam fazendo isso, mas Ele ensinou que nós devemos ser reverentes. E na lição de hoje, que está lá na página 78, lembra que ontem eu falei para vocês ir de chinelo ou de tênis ou de alguma coisa no pé? Pois é, a lição de hoje fala sobre tirar os calçados. Por quê? Bom, quando Moisés estava... Lembra dessa história? Quando Moisés estava no deserto, Deus foi falar com ele no monte, e aí, no monte chamado Horebe. No monte, ele viu uma árvore, e essa árvore, do nada, começou a pegar fogo. Só que ela não queimava as suas folhas estavam verdinhas. E Moisés ficou curioso para ver como que aquilo estava acontecendo. Como assim, uma árvore pegando fogo só na sua copa, né? Só nas folhas, e as folhas verdes não se queima? Que coisa estranha é essa? E ele se aproximou da árvore para ver. E quando ele se aproximou, Deus disse: Moisés, tira as sandálias que está no seu pé. Vou tirar a minha aqui, ó. Tira a sandália que está nos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Exatamente essas palavras Jesus fala para nós hoje, para cada criança, para você, para cada adulto, todos os dias, todos os sábados, quartas, domingos, que formos para a igreja. Quando nós entramos na igreja, ele não fala para a gente tirar o nosso sapato, a sandália, ou tênis. Ele não fala para a gente tirar. Mas sabe o que significa tirar a sandália? Significa ficar reverente. Então, quando nós entramos na igreja, Deus fala assim para a gente: olha, fique reverente porque esse lugar é santo. Viu? Entendeu? E aí, por que eu falei para você tirar a sandália? Para você, o sapato que você tiver aí, fazer igual eu fiz aqui. Tirei, fiquei reverente, né? Porque é santo esse lugar. Mas, coloque agora de novo. Agora você coloca e Jesus fala para você assim: todas as vezes que você for para a igreja, não precisa tirar a sandália, não precisa tirar o seu sapato. Você só se lembre, esse lugar é santo, então fique em reverência. Então, reverência não é você ficar de boca fechada e não sair nenhum tipo de voz. Não. Ficar em reverência é você não ficar rindo, nem cochichando, nem se levantando o tempo todo, fazendo bagunça, essas coisas. Mas nós podemos cantar, nós podemos compartilhar o que nós aprendemos na lição. Quando o pregador fala alguma coisa, pergunta alguma coisa, nós podemos responder. Entendeu? É assim que a gente fica na igreja. A gente pode falar dessa forma, a gente pode compartilhar dessa forma. Mas não como se a gente estivesse em casa ou num parquinho, né? Então é desse jeito que nós precisamos ser respeitosos. E aí eu vou fazer umas perguntas para vocês que tem aqui na nossa lição. Eu vou contar uma história e vocês me dizem se essa história, as crianças estão reverentes ou não estão reverentes. Vamos ver. Rose e sua família se levantaram cedo na manhã de sábado e por isso ninguém se atrasou para a igreja. Gente que chega atrasada à reunião distrai os adoradores. Então, olha que tipo de irreverência. Aqui a gente vai aprender quais são os outros tipos de irreverência, além de falar e ficar se levantando na igreja.
Chegar atrasado também é uma irreverência, porque quando uma pessoa chega atrasado, ela acaba distraindo as outras que estão na igreja, entendeu? Outra história. Certa manhã, Jonatas já ia entrar na igreja quando ele percebeu que os irmãos estavam orando. Ele esperou próximo à porta até o pastor dizer amém. Em seguida, ele entrou calmamente. Então, isso é reverência. Então, quando você chegar à igreja, você veio da Exir e você chegou na igreja e está na oração, o que você deve fazer? Abrir a porta e já entrar? Não, você deve esperar do lado de fora, bem quietinho. E quando o pastor disser amém, ou quem estiver orando disser amém, aí você entra calmamente, sem fazer aquele barulhada com o pé, e senta no seu lugar. Outra história. Numa manhã de sábado, alguns visitantes se sentaram ao lado da família do Andrezinho. O garoto sorriu gentilmente para eles e emprestou o seu inário para que eles louvassem. Olha que legal, que reverência. As visitas chegaram e o Andrezinho emprestou o inário. Muito bem. Uma outra história. O Caio é um bom ouvinte. Ele presta bastante atenção ao que o pregador diz. Quando a porta se abre e alguém entra na igreja, ele não se vira para olhar para trás. E você? Quando a porta da igreja abre, você olha para trás ou você fica com seus olhos fitos lá na frente? Olhar para trás é irreverência, mas permanecer olhando para frente é reverência. Uma outra historinha. Luizinho ajuda a mãe a limpar a igreja durante a semana. Ele nunca corre para cima e para baixo nos corredores, mesmo sem ninguém lá dentro. Se já é desrespeitoso ficar correndo em qualquer residência, imagina dentro da casa de Deus, né? Que menino reverente é o Luizinho. Bom, e a última historinha? Vamos lá? Assim que o sermão acaba, as crianças não devem começar a rir e conversar, mas precisam sair lentamente pelo corredor e cumprimentar o ministro. Assim, lá fora, podem dar um bom dia aos visitantes e aos outros irmãos e amiguinhos. Viu que legal? Uma outra forma de ser reverente na igreja. Bom, dessa lição nós aprendemos muitas coisas legais, inclusive o que é irreverência e o que é reverência. Agora, a gente pode ter mais reverência na igreja depois dessa lição. Eu desejo muito que você tenha aprendido tudo isso. E se você tiver alguma dúvida, sempre pergunte ao papai, à mamãe, ou alguém da igreja, ou ao pastor, o que é, se aquilo é uma reverência ou irreverência, eles vão tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Super beijo, fiquem com Deus e até amanhã com uma historinha de boas maneiras. Tchau, tchau.